Existem alimentos e bebidas que podem causar sérios problemas para as suas cordas vocais, sabia? Descubra ao longo do vídeo o que você deve evitar para manter sua voz saudável. Mas vamos direto ao ponto, sem enrolação. O refluxo ácido é um dos maiores inimigos das cordas vocais. Quando os ácidos do estômago voltam para a garganta, eles podem causar irritação e inflamação, levando assim a rouquidão e até mesmo a uma perda temporária da voz. E adivinha o que pode desencadear esse refluxo? Alimentos como frituras, comidas gordurosas e alimentos muito ácidos são os principais culpados. Se você adora comer fast food ou exagerar na fritura de vez em quando, é melhor ficar de olho. Certos alimentos que algumas pessoas comem todos os dias são alguns destes que estão abaixo. Hambúrgueres, batatas fritas e pizzas estão entre os maiores causadores de refluxo. Esses alimentos relaxam o músculo que separa o estômago do esôfago, permitindo assim que os ácidos subam até a garganta. E o pior é que o dano não é imediato. O refluxo pode acontecer até horas depois de comer, sem você perceber. Outro grande vilão que causa refluxo é o chocolate. Pois é, o chocolate, que muitos de nós amamos, eu inclusive, pode ser prejudicial para as cordas vocais. Ele também relaxa o esfíncter esofágico, e os ácidos sobem, causando aquela famosa queimação. E se você pensa que só exagerar no chocolate causa o problema, pense de novo. Pequenas quantidades já podem desencadear o refluxo em algumas pessoas, então é melhor evitar se você tem aquela tendência a ter alguns problemas na voz ou até mesmo ao refluxo. Por último, mas não menos importante, bebidas gaseificadas. Refrigerantes, águas com gás e até mesmo algumas cervejas podem causar um grande impacto negativo. O gás presente nessas bebidas provoca inchaço no estômago, facilitando o retorno do ácido para o esôfago. Se você depende da sua voz para trabalhar ou cantar, vale a pena repensar até mesmo seu consumo dessas bebidas. Evitar esses alimentos pode ser a chave para prevenir os danos silenciosos do refluxo, ou, no mínimo, evitar nos dias em que você tiver que utilizar bastante a sua voz. Agora vamos falar sobre algo que pode ser um pouquinho controverso: o efeito desidratante do álcool e da cafeína. Muita gente não se dá conta, mas essas substâncias são extremamente prejudiciais para quem precisa de uma voz clara e forte. Álcool e cafeína desidratam o corpo, isso inclui as cordas vocais. Quando as cordas vocais estão desidratadas, elas se tornam mais vulneráveis a lesões. Imagine as suas cordas vocais como dois pequenos músculos que vibram o tempo todo. Se elas estiverem secas, a fricção será muito maior, e com o tempo isso pode levar a nódulos vocais ou até lesões mais graves. Então, se você trabalha com a sua voz e costuma beber aquele cafezinho o dia inteiro, ou tomar aquela cervejinha depois do trabalho, então é bom reconsiderar o quanto está consumindo. Bebidas alcoólicas, especialmente as destiladas como vodka, whisky e tequila, são extremamente desidratantes. Elas retiram a umidade, deixando a sua garganta seca e mais propensa a irritações. E quanto maior o teor alcoólico, geralmente, maior é o nível de desidratação que ela causa. Além disso, o álcool pode aumentar o refluxo ácido, agravando ainda mais os problemas na voz. Isso significa que, mesmo que você beba apenas socialmente, os efeitos acumulativos podem ser devastadores para a saúde vocal ao longo do tempo. A cafeína, encontrada no café, chá preto e em muitos refrigerantes, também causa a desidratação das cordas vocais. Além de remover um pouquinho da hidratação natural, o excesso de cafeína pode fazer você sentir que está energizado e forçar ainda mais a voz, sem perceber que as suas cordas vocais estão sofrendo. Há algumas pesquisas científicas e estudos que informam que a partir de 500 mg diários de consumo, você já consegue sofrer algumas das consequências da cafeína. Outras pesquisas e estudos informam que a partir de 300 mg apenas de consumo, você já começaria a sentir essas consequências. Então não tem nenhum problema tomar um cafezinho ou uma dose a mais. O problema é você tomar em excesso, né? Tem uma dica simples também.
Se você precisar de muita energia, você pode buscar por alternativas naturais, como chá de ervas sem cafeína ou uma boa hidratação com água. Isso não só vai proteger suas cordas vocais, mas também vai ajudar na sua saúde em geral. E acredite, seus dias de voz rouca podem ser drasticamente reduzidos apenas com essa mudança de hábito. Agora vamos falar sobre algo que muitos não sabem, mas que pode afetar muito sua voz: o efeito dos laticínios na produção de muco. Se você já notou que depois de tomar leite ou comer queijo, sua garganta fica mais presa, isso não é coincidência. O consumo excessivo de laticínios pode aumentar a produção de muco na garganta, o que afeta diretamente a clareza da sua voz. O problema com o muco é que ele cria uma barreira entre as cordas vocais, dificultando a sua vibração natural. Se você já tentou falar ou cantar com a garganta carregada de muco, você sabe o quão frustrante isso pode ser. Laticínios como leite, queijo, manteiga e iogurte podem deixar as suas cordas vocais mais pesadas e com menos elasticidade, o que faz com que a sua voz pareça abafada ou cansada. Outra armadilha do muco é que ele aumenta a necessidade de limpar a garganta com frequência, e esse ato repetitivo pode irritar ainda mais as cordas vocais. O famoso pigarro não só irrita a garganta, mas também cria um ciclo vicioso que só piora a situação. Aquele famoso sabe? Por isso, se você tem uma apresentação importante, precisa falar por longas horas, ou vai gravar algo, vai cantar, vai se apresentar na frente de muita gente, evite laticínios pelo menos 24 horas antes. E vale lembrar que o efeito dos laticínios ele pode variar de pessoa para pessoa, é claro, né? Algumas pessoas são mais sensíveis ao aumento do muco, enquanto outras pessoas podem não sentir tanto o impacto. O segredo é simplesmente você entender como o seu corpo reage no dia a dia e ajustar a sua dieta de acordo com algumas necessidades específicas. Se você perceber que os laticínios são um grande problema para a sua voz, você pode buscar alternativas como leites vegetais ou queijo sem lactose. Vou falar agora um dos últimos alimentos, mas fica até o final que vai ter uma dica bônus também para você. Então, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os alimentos apimentados. Se você ama uma comida bem temperada, com bastante pimenta, você pode querer reconsiderar essa escolha, especialmente se a sua voz faz parte do seu trabalho. A pimenta é um grande fator de irritação para a garganta e pode prejudicar as suas cordas vocais a longo prazo. Quando consumimos alimentos apimentados, o efeito na garganta pode ser imediato. O ardor da pimenta pode irritar as cordas vocais, deixando-as mais suscetíveis a inflamações. Se você usa sua voz com frequência, essa irritação constante pode causar rouquidão e até pequenos traumas nas cordas vocais, que levam tempo para cicatrizar. Outro problema é que alimentos apimentados podem aumentar a acidez no estômago, o que por sua vez pode causar um refluxo ácido, agravando ainda mais a situação. Ou seja, além da irritação direta causada pela pimenta, há também o risco do refluxo causar ainda mais danos à sua garganta. Se você realmente ama pimenta e não quer abrir mão, a dica é equilibrar com alimentos que podem neutralizar o ácido, como iogurte, se você não tiver problemas com laticínios, ou até pequenas porções de mel. Mas na prática, o ideal é evitar alimentos muito picantes, especialmente antes de eventos em que você precisará usar a sua voz por longos períodos. E sua voz vai agradecer. Se a sua voz é o seu ganha-pão, então é muito importante que você cuide dela adicionalmente, né? Agora que já falamos tudo o que pode prejudicar as suas cordas vocais, como alguns alimentos, é hora de uma dica bônus. Sabia que existem exercícios vocais específicos que você pode fazer diariamente para proteger a sua voz? Pois é, além de cuidar da alimentação, o alongamento e aquecimento das cordas vocais são fundamentais para evitar lesões. Assim como um atleta aquece antes de treinar, a sua voz também precisa desse cuidado especial. Um dos exercícios mais simples é o trinado de lábios. Você pode fazer esse exercício durante alguns minutos pela manhã, o que ajuda a acordar as suas cordas vocais sem forçá-las. O trinado de lábios é um exercício simples e muito eficaz. Você faz um som de vibração com os lábios, como se estivesse soprando suavemente, e deixando os lábios tremerem. Esse exercício aquece as cordas vocais e também ajuda a relaxar o músculo da garganta.
Fazer isso por alguns minutos antes de uma apresentação ou fala importante pode prevenir lesões e manter a sua voz mais nítida. Outro exercício muito útil é o humming, o famoso zumbido. Ele é ótimo porque aquece as cordas vocais de forma gentil. Tudo que você precisa fazer é emitir um som suave e vibrante, como se estivesse resmungando de forma controlada. Esse tipo de aquecimento evita que você force sua voz logo de início e ajuda a manter as suas cordas vocais flexíveis. Zzz, sabe? E se você realmente quer cuidar bem da sua voz, não se esqueça de fazer intervalos vocais ao longo do dia. Se a sua rotina exige que você fale ou cante por longos períodos, então lembre-se de dar pausas para a sua voz descansar. Ficar quieto por alguns minutos entre as sessões de uso intenso da voz pode fazer maravilhas para evitar a fadiga vocal. Sua voz, como qualquer músculo do corpo, precisa de descanso adequado para se recuperar. Então agora você já sabe, além de cuidar da alimentação, evitar alimentos possivelmente problemáticos, incorporar exercícios vocais e dar pausas para a sua voz, essas são as medidas essenciais para garantir que as suas cordas vocais fiquem saudáveis e fortes ao longo prazo. É aquilo, cuidar da sua voz vai muito além de evitar certos alimentos. É sobre você entender como seu corpo reage a determinados alimentos que você consome e ao uso diário da sua voz. Evitar comidas gordurosas, laticínios, cafeína e bebidas alcoólicas são passos importantes para proteger as suas cordas vocais. Mas também é essencial adotar hábitos de hidratação e incluir exercícios vocais na sua rotina. Agora que você já conhece todos esses segredos, está na hora de colocar essas dicas em prática. No último vídeo, eu falei sobre alguns dos alimentos que podem ajudar a proteger ou até mesmo a curar as suas cordas vocais. Então dá uma olhadinha lá e me conta o que você achou depois aqui nos comentários, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, pois assim você pode ver mais algumas curiosidades ou dicas de saúde e alimentos. Se quiser, também assina o sininho aqui do canal Curioso Sabor e até a próxima!